Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro girão de notícias, como sempre, recheado de informações. Como eu vinha avisando a vocês, prepare o coração aí que vocês vão viver fortes emoções nesses próximos 80 e poucos dias aí, porque o processo de venda ou não do Vasco da Gama vai levar 90 dias. E vocês sabem que o Vasco não é para amadores. Hoje, Roberto Monteiro publicou uma carta na Secretaria do Vasco notificando o Vasco extrajudicialmente, podendo levar até a justiça aí a situação da venda do Vasco para a 77 Partners. Ele alega que o processo do Vasco aí é viciado, ele não concorda com como as coisas estão fazendo, e a reunião para a votação do empréstimo ponte da 77 Partners no valor de 70 milhões de reais, que já foi aprovado no Conselho Fiscal, mas falta a aprovação do Conselho Deliberativo do Vasco amanhã ou hoje, dependendo da hora que você está assistindo, a votação é nessa quinta-feira. Roberto Monteiro ameaça levar para a justiça se a reunião não for adiada. Inclusive, Carlos Fonseca, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, se pronunciou sobre o caso. A Força Jovem, que é a nossa maior torcida organizada, se posicionou favoravelmente à SAF do Vasco da Gama. E também temos aí Ronaldo Fenômeno, elogiando muito a venda do Vasco para a 77 Partners, e mais alguns detalhes importantes aí da entrevista de Josh Wander a respeito aí dessa SAF do Vasco da Gama. O Vasco pode ser revendido futuramente? Qual é a ideia da 77 Partners no Vasco da Gama? Então tem algumas situações muito importantes nesse vídeo. Eu peço que você preste bastante atenção e essas informações eu vou trazer para vocês após a vinheta. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Segue minha conta pessoal também, tô pertinho, faltam 100 e pouquinhos seguidores pra gente chegar lá a marca de 10 mil seguidores. Beleza? Bom, vamos começar o vídeo aí com o Ronaldo Fenômeno. Ele é dono da SAF aí do Cruzeiro e através de uma live lá no seu canal na Twitch, ele foi perguntado aí da venda do Vasco da Gama, que dominou o cenário aí brasileiro, e ele deu a sua opinião, se mostrou muito favorável e achou muito interessante, gostou do acordo que foi feito entre Vasco e a 77 Partners. Eu vou deixar com vocês agora o posicionamento de Ronaldo Fenômeno a respeito dessa possível venda do Vasco da Gama. Está bombando na internet e nos jornais que o Vasco anunciou a SAF, um acordo bacana com uma empresa americana. Eu acho que esse caminho é sem volta, um caminho para os clubes, principalmente os que têm dívidas muito grandes e não tiveram gestão profissional anteriormente. Parabéns ao Vasco que aderiu a esse movimento. É um sinal de esperança ao torcedor. Vai ter investimento e promessa de gestão profissional e eficiente. Parabéns. Os torcedores devem estar muito contentes com isso. Não vamos entrar nos detalhes. Cada clube negocia como lhe interessa e convém. Cada clube tem a sua dívida, cada clube tem as suas perspectivas. Então, gestão eficiente e profissional e investimento é a notícia mais importante aí, disse o Ronaldo Fenômeno em seu canal na Twitch na última terça-feira. Bom, galera, agora a gente vai entrar no tema aí dessa situação da carta protocolada e também de um comunicado extrajudicial de Roberto Monteiro a respeito desse empréstimo ponte do Vasco da Gama e dessa possível venda para a 77 Partners. O presidente do Conselho Deliberativo atual do Vasco, Carlos Fonseca, em contato do companheiro Lucas Pedrosa, se posicionou sobre essa carta protocolada por Roberto Monteiro e eu vou trazer para vocês aqui a resposta do presidente do Conselho Deliberativo do Vasco. Mas antes, rapidinho, presta bastante atenção aqui. Tá chegando já o nosso sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com o XBET. O sorteio já é no clássico contra o Flamengo. E você que quiser participar, corre. Clica aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da 1xBet, faz o seu depósito, tira um print e manda um comprovante por e-mail do canal, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, porque a 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. Link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado.
Bom, vou deixar com vocês o posicionamento de Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, a respeito dessa comunicação extrajudicial de Roberto Monteiro, tentando anular a reunião que vai ser votada nesta quinta-feira a respeito do empréstimo ponte da 77 Partners. Acabei de receber, vi que sou um dos interessados, mas não recebi pela secretaria do clube. O Conselho Deliberativo provavelmente está tomando conhecimento pela imprensa, o que é muito ruim para o processo como um todo. Mas eu vou dar uma lida com calma, vou entender do que se trata e vou ver se é objeto ou não de levar para o conselho, de apreciação do conselho. Ainda não tenho conhecimento total da coisa, mas eu acredito que as pessoas são livres para dar as suas opiniões. Ele ali deve estar dando a dele e espero que ele tenha os argumentos sólidos para defendê-la. E ao final, o conselheiro, o sócio e o torcedor vascaíno que julgue se ela está certa ou errada. A parte positiva nisso é deixar bem claro quais as posições de cada um, né? Para que se possa ter um outro debate. Acho que é do contexto do jogo e vamos ver como a coisa vai se desdobrar. Bom, e agora vamos virar a chavinha e vou deixar um comunicado oficial da Força Jovem, que é a nossa maior torcida organizada e se manifestou no seu Instagram nesta última quarta-feira favorável à venda do Vasco da Gama através da SAF. Confere aí. Verás que a Força Jovem não foge à luta. Como maior torcida organizada do Clube de Regatas Vasco da Gama, a Força Jovem do Vasco vem através de suas redes sociais se pronunciar sobre a SAF no Vasco. Antes de mais nada, informamos a todos que a Força Jovem hoje é totalmente independente do clube e de qualquer partido político. Caminhamos com as nossas próprias pernas e com a ajuda dos nossos componentes e simpatizantes. Sempre fomos defensores do que acreditamos ser o melhor para o Vasco da Gama e não vamos deixar que essa oportunidade de voltarmos ao protagonismo seja desperdiçada por ego e interesse dessas pessoas que destruíram o nosso clube durante todos esses anos. É importante que os votos sejam abertos e que cada um assuma a responsabilidade de sua escolha, principalmente se ela não for favorável a um futuro promissor do Vasco da Gama. Estejam cientes de que seu voto tem um peso enorme e uma consequência ainda maior. No entanto, que a torcida tenha acesso ao contrato que será firmado, pois está em jogo o futuro do nosso clube e precisamos ter certeza de onde estamos pisando. Sem mais, por enquanto, Vasco por amor, Força Jovem por ideal. Atenciosamente, Força Jovem do Vasco. Bom, galera, e vamos voltar aí à entrevista que o Josh Wander deu ao Globoesporte.com, que ainda tem tópicos importantes que eu não trouxe para vocês. A 777 Partners é uma empresa aí que ela mexe com equity de empresas, ela valoriza as empresas dela para poder ter lucro, pega negócios em baixa ou constrói negócios do zero. E aí, por ser uma empresa de equity, puxa-se a ideia de que eles pretendem valorizar a marca Vasco da Gama que está em baixa e daqui a uns anos revendê-la para poder ter lucro. E o Globoesporte.com fez essa pergunta, se passa na cabeça deles e esse é o plano, valorizar o Vasco para daqui a alguns anos vender. E eles falaram em tópicos anteriores que eu trouxe para vocês aqui no canal, que o projeto deles é de médio e longo prazo. E o que é médio e longo prazo na cabeça da 77 Partners? 5 anos, 10 anos, 50 anos e... é necessário vender o Vasco para ter lucro ou o Vasco pode gerar lucro para eles sem ser vendido? Então acho que esses dois tópicos são importantes. Eu vou deixar com vocês agora o Josh Wander, sócio fundador da 77 Partners, comentando essa situação. A 777 é uma companhia multinacional e não é um fundo. Nós não temos terceiros como financiadores que requerem que vendamos algo em um período específico. Somos apenas eu e meu sócio, Steven Pasco. E nós temos um olhar de longo prazo para todos os investimentos que fazemos. Então, não compramos um negócio para vendê-lo. Você está certo que o propósito do nosso negócio é ter lucro. E algumas vezes, para ter lucro, você tem que vender alguma coisa. Mas isso não significa que vamos vender. Só significa que, com o tempo, se alguma coisa for boa, é possível que venda, ou que gere lucro por meio de dividendos. Acho que o mais importante a saber é que nós queremos construir o máximo de valor que for possível no Vasco. E se em algum momento alguém aparecer e nos oferecer algo que a gente acha que faz sentido, ou que é maior que o valor que estimamos, é claro que vamos conversar. Seria desonesto dizer que se alguém nos oferecesse uma quantia maluca de dinheiro por algo que nós possuímos, que não venderíamos, porque esse é o propósito do que fazemos.
Mas esse não é o nosso plano. Nosso plano é comprar um negócio e dar o máximo de valor a esse negócio enquanto formos os donos. É isso que pretendemos fazer e eu te diria que ao longo dos últimos 6 anos a 777 está em negócios e ainda não vendemos nenhum. Nós temos cerca de 50 deles. Nós não queremos vender no futuro próximo. E sim, nosso objetivo é construir um negócio que possa gerar lucros e esse deveria ser o objetivo de qualquer negócio. Só recentemente que o valor de clubes de futebol pelo mundo relativamente se valorizou do jeito que valorizaram. Todos os nossos negócios buscam lucro e essa seria a nossa meta no Vasco. Bom, galera, e para finalizar, a torcida do Vasco está alvoroçada aí nas redes sociais, se mostrando muito confiante e torcendo aí por dias melhores para o Vasco, caso a SAF seja concretizada e a venda para esse grupo americano. E aí foi perguntado Josh Wonder se ele está vendo esse movimento todo da torcida do Vasco da Gama e qual é o sentimento deles vendo o que está acontecendo nas redes sociais. E também uma mensagem final que eles deixariam ao torcedor do Vasco a respeito dessa venda. Tem sido incrível, na verdade, e acho que quando você faz uma grande aquisição, você fica ansioso, nervoso. Seja um clube de futebol ou uma empresa de seguros para encontrar os funcionários, entender como os envolvidos se sentem em relação a você. Eu acho que todo o nosso escritório ficaram felizes e animados ao ver as respostas nas redes sociais. A imprensa, nós estamos realmente animados por ficarmos próximos dos torcedores do Vasco e do time do Vasco, seus funcionários e a gente. Nós queremos saber mais sobre a história e imergir no clube. Posso dizer que vou passar muito tempo no Brasil, estou animado para conhecer os torcedores, esse é um grande acordo para nós. Essas coisas podem ficar um pouco mundanas, conforme você continuamente compra negócios, nesse caso o clube de futebol. Mas a realidade é que nós temos a responsabilidade de preservar e promover um dos legados mais ricos de todo o esporte. Esse legado, como eu tenho dito sempre, não apenas está no campo, está fora do campo, na história do Vasco, de quebrar barreiras sociais. Então, é uma responsabilidade que levamos muito a sério e é uma responsabilidade que estamos animados para seguir adiante. E no final, ele deixa um recado para o torcedor do Vasco. Acreditem em nós. Acreditem em nós. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E amanhã, na hora do almoço, entre 12h e 1h, 1h da tarde, eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de em volta, mas tamo junto. Valeu, fui!